else. All we want is Jesus. Make room for the King. Make room for the King. Let the King of Kings come. And the King of Glory come. The Lord of hosts. The Lord strong and mighty. Tear up them for 20 others. The King. Behold the King. Behold the King. Behold the King. Localização geográfica, né? A gente viu ali onde vai iniciar a história, e a gente ainda permeando esse assunto, nós estamos na extensão máxima do Império Egípcio. Então o Egito aqui vai ser o primeiro império a fazer uma dominação, né? Depois disso vai vir outros impérios que vão subjugar, mas que fazem parte aí do contexto bíblico, né? Nós temos o Império Egípcio do ano ali, vai dar no ano 15 a.C., né? Só que uma coisa interessante é que nós temos alguns nomes aqui, igual nós temos aqui no mapa aqui a questão do nome da Síria, né? Nós temos aqui a Síria e nós temos aqui a região de Assur, né? Quando a gente vai falar, a gente vai ver aqui, a gente até viu, né? Vai ver, a gente viu, depois a gente vai rever novamente, a questão dos descendentes de Sem, tá? E dos descendentes de Sem, aí nós vamos ter a linhagem de onde surgirá Abraão e os patriarcas, né? Então começa ali Sem, filho de Noé e tal, e ali vai surgir os patriarcas. Só que existe um nome citado na nossa Bíblia em português, eu achei até importante a gente ressaltar, devido por causa de Assur e Síria, já que está no mapa ali, mas será que o nome antigo, porque é nessa região que começam os povos, os primeiros povos vão surgir nessa região, tá? Do Crescente Fértil e da Ásia, eles vão começar aqui nessa região da Mesopotâmia. Aí surgem as primeiras civilizações humanas, surgem aí. E daí também vai surgir, claro, a história humana começa aí também, tá? Por mais que a gente tenha um texto, vamos colocar assim nesse contexto, texto religioso, né? Nós estamos trabalhando na arqueologia na perspectiva religiosa, mas com informações que elas são históricas, independentemente de ser religiosa ou não, tá? Sabendo que dentro desses povos primitivos, cada um tinha a sua forma também de entender a divindade. A gente até estudou sobre a cosmogonia, né? Como é que eles enxergavam, cada povo ele tinha uma forma de enxergar a origem das coisas, né? Vindo aí pela linhagem dos deuses e coisas tais. E aí nós vamos nos deparar com a religião monoteísta que vai surgir a partir de Abraão. Assim, a gente coloca Abraão como patriarca de pontapé, mas na verdade essa questão monoteísta ela surge no Jardim do Éden. Só que o Jardim do Éden, né, nós temos ela geograficamente aqui nessa região, mas olhando para o lado literário, não literal, literário, de escrita, de escritura, de história, de como que surgiu, aí a gente vai ver que ele é um pouco meio que leva um lado meio que mítico, tá? Então o livro do Gênesis, nós vamos enxergar o livro do Gênesis literal, aí sim, nós vamos enxergar o lado literal, mas quando nós enxergamos o lado literal, a gente entra numa dificuldade. Porque nós vamos ver muitas coisas que esses outros povos antigos, eles têm o mesmo tipo de visão, tá? Por mais que a gente está olhando para o texto bíblico literalmente, tá? Uma coisa literal, falando que Adão foi literal, o homem primitivo, o primeiro homem. Mas aí quando a gente parte para o lado científico, a gente entra naquele choque da questão, vamos colocar, da teoria da evolução, né? De como as coisas surgiram, Big Bang. Claro que olhando para o lado bíblico, a gente colocar o literal no bíblico, a gente vai fazer assimilações de Big Bang com haja luz, a voz de Deus e tudo se expandiu, tudo, né? Então a gente vai assimilar essas coisas. A gente tem textos bíblicos que a gente consegue fazer uma assimilação para o surgimento das coisas. Mas quando a gente olha para o lado de pesquisa mesmo, vamos pesquisar, vamos procurar dentro da história,
aí a gente já vê um lado meio mitológico na narrativa bíblica ali do capítulo 1 até o capítulo de número 6. Por mais que a gente vai ter toda uma descendência. Aí entra aquela questão, se eu olho para a questão de Adão e do Jardim do Éden como uma localidade, eu olho para essa região, coloco o Jardim do Éden ali como algo de uma parábola, é uma parábola, não é literal, é uma fábula, é um conto, é um mito, o lado mitológico da coisa. Aí vem a pergunta, se Adão verdadeiramente ele é um mito, então se Adão é mito, então nós vamos ter que aceitar que Sete é mito, nós vamos ter que aceitar que Enoque é mito, nós vamos ter que aceitar que Noé é mito, nós vamos ter que aceitar que Abraão é mito, nós vamos ter que aceitar que Isaac é mito, que Jacó é mito, que José é mito, que os patriarcas são míticos, que toda nação hebreia é um mito. Então, como é que eu encontro, então, desde uma linhagem, aí a gente vai ver aquilo que a Bíblia chama de Toledot, a parte da Paraxá que fala sobre a linhagem de Abraão, que se chama Toledot, ou seja, as gerações. Então, a gente vê essa forma escriturística nos evangelhos, Lucas, Mateus, principalmente Lucas e Mateus, que traz aquela linhagem, né, traz um Toledot, uma genealogia que arremete desde Adão até Cristo. Então, e aí? Se tudo isso é mito, a pessoa do Mashiach é mito. Então fica esse negócio, é mito, não é mito? Aí cabe ao estudioso, ao teólogo, ser coerente com o seu pensamento, ser coerente com o seu lado religioso e saber onde que a fé dele pode apoiar aquilo que é literal, aquilo que é mito, sem que ele se perca, sem que ele desabone ou desacredite em toda a história que há nas escrituras sagradas. Então esse lado aqui, falando da questão de Assur, nós temos um texto em nossas Bíblias em português, de Deuteronômio, capítulo 26, verso 5. Eu vou ler esse texto aqui. Todas em português, as traduções estão assim, ó. A gente vai entender o porquê que esse versículo se encontra assim, ó. Então protestarás perante o Senhor teu Deus e dirás: Ciro, miserável foi meu pai, e desceu ao Egito e ali peregrinou com pouca gente, porém ali cresceu até vir a ser nação grande, poderosa e numerosa. Então nós estamos vendo ele falando do patriarca Abraão, Isaac, Jacó. Na verdade quem vai descer é Jacó, né? Que vai descer o Egito. Só que quando ele faz essa alusão, ele faz a alusão de Jacó crescendo, só que Jacó não foi o único que passou no Egito. Nós vamos ver aqui que na peregrinação de Ur, quando Abraão sai de Ur dos caldeus, né? Ele vai para a terra de Arã, ele vai subir a Arã. Quando ele chega a Arã, ele vai descer ao Egito. Ele não vai parar no Egito, ele vai retornar depois e voltar para Canaã, que é o local de destino onde Deus havia prometido. Ele vai peregrinar então toda essa terra, fazer todo esse percurso, né? Nós vamos ver aqui o tempo, a distância que ele levou, que ele percorreu para chegar no local onde Deus designara para que ele pudesse possuir com seus descendentes, tá? Mas aí nós vemos aqui que o texto bíblico, ele vai fazer uma citação, aqui dirá Ciro. Aí entra a questão do nome Síria e do nome Assur. Quando nós olharmos na geografia os nomes, esses nomes eram os nomes primários dessas localidades. O nome Síria, não. Tá? Agora o nome Assur, ele tem uma conotação dentro deste texto, que é o que no hebraico, né, nós temos aqui que está dizendo que ele foi Ciro, tá? Aí concernente a isso fizeram uma tradução, que é quando vai haver, depois que o Egito ele é dominado, né, ele vai ser dominado, e aquele império que vai dominar o Egito vai mudar o nome, e depois os gregos vão dar outro nome, e depois os romanos vêm e darão o nome de Síria. Então os romanos é que darão esse nome, tá? Os gregos darão um nome, só que o nome da situada região seria Assur, e daqui vai surgir a questão de um povo, tá? De um povo, e aí a gente vai entrar naquela questão da língua mater, da língua mãe, que falavam os patriarcas, hebraico ou aramaico. Nós temos a influência do hebraico, dentro da tradição judaica,
Acredita-se que o aramaico é a língua de Adão, a língua do Éden. A língua primária de todos os povos foi o hebraico. Tá? Dentro desse conceito judaico, o hebraico é a língua primária. Só que quando nós chegamos aqui, para onde surgem os primeiros povos, que são povos semitas, que vêm da raiz de Sem, da descendência de Sem, nós temos um povo conhecido como amorreu. Esse nome aqui, ele vai estar ligado a Assur e Síria. Tá? Aí a gente vai ver por quê. Aí acho que fica aquela questão, por que os tradutores, todas as traduções, colocaram assim, das que eu tenho aqui, desde a corrigida, linguagem de hoje, nova interpretação internacional, Almeida Fiel e atualizada, tá tudo assim, Ciro foi meu pai. Só que o nome aqui não é Ciro. O nome dentro do texto original, ele vai estar como Amorreu. Ah, tem um texto aqui, poderia ter feito um texto ali. Tem um texto aqui, ó, que vai estar assim, vou escrever aqui para você entender. Eu tô bem boa falando assim, tá falando, tô meio viajando aí, né? Não, mas pode perguntar. Não, é porque Tá assim, ó, aí vai estar assim o texto, assim, ó, vai estar assim o texto. Nós temos Yud, Re, Vav, Re, que é Adonai, né? Aí nós vamos ter aqui Elohim, e aí depois nós teremos esse aqui, ó, esse aqui que é o nome, ó. Esse é o nome. Vou até pôr aqui, ó. Então nós temos aqui, né, vou dizer Adonai, né, o Yud, Re, Vav, Re. Aqui eu já até abordei esse aqui, que não tem nada a ver com Jeová, mas Yahvé. Yahvé, Elohim, Deus, né? Yahvé é nosso Deus. Aí ele está falando que aqui, ó, os primeiros vezes que a gente foi aqui, dissemos aqui, então respondeu. De fronte de Yahvé, teu Deus, então respondeu um arameu, Arami. A palavra que está lá de Ciro foi meu pai. Ciro foi meu pai, não é no texto original Ciro, é arameu. É esse nome aqui que está no texto original. Então, o escritor bíblico, ele está dizendo que nessa região aqui, dos povos primitivos, é que vai surgir os arameus. Esses arameus, porque arameu tem todo um contexto histórico dentro daquilo que eu falei, de um império subjugando o outro, tá? Tem todo um contexto histórico para a gente entender o porquê do arameu, porque é daqui que vai descender a língua aramaica, com todas as suas vertentes, tá? Nós temos o aramaico estranguela, nós temos o certo, nós temos o egípcio, nós temos o siríaco, vários, tá? Só que era a língua predominante desta região. Isso vai perpassar até o período de Jesus. Claro que quando houver aquela questão de cativeiro babilônico, cativeiro assírio, que a gente viu lá sobre Reino do Norte, Reino do Sul, esses dois cativeiros que vão acontecer, mas o cativeiro que vai se destacar, que é o cativeiro da tribo de Judá, é justamente o cativeiro daquela linhagem do Mashiach. Então vai se destacar esse cativeiro por causa do Mashiach, tá? Lembrando isso, então vai destacar a questão do Mashiach. Então ele está ligado a isso. Até isso aí, dentro da perspectiva bíblica, o cuidado que, vamos pôr, o próprio Deus teve para não interromper o processo desta linhagem do Mashiach dentro da história bíblica. Então a gente terá dois cativeiros, cativeiro assírio e cativeiro babilônico. Só que o cativeiro babilônico é o cativeiro que traz toda a linhagem, a gente vai ver lá Zorobabel, vai trazer toda aquela linhagem de descendência até o nascimento do Mashiach. É por isso que ele teve
primazia no texto bíblico, mas foi apagado o cativeiro do norte? Não, Israel era o cativeiro do norte. Então, quando a gente retorna aquele retorno para as terras de Israel, nós vamos ver que todo Israel está de volta. Principalmente, qual que era a capital de Israel? Na época lá, era Jerusalém. Não, Jerusalém era de Judá. Judá, capital de Israel é a... Pera aí. Atual é Tel Aviv. Palestina? Samaria. Então a capital era Samaria e a capital de Judá era Jerusalém. Então o Reino do Norte, capital Samaria. Reino do Sul, capital Jerusalém. Então, quando eles retornam, nós temos um impasse, um combate entre os samaritanos. Tá vendo? Então eles estão dentro da história, só que eles não são destacados, eles passam a ser destacados pós-cativeiro. Aí a gente vê eles inseridos no contexto. Então, tá vendo? Então algumas coisas passam a ser percebidas aos nossos olhos. Mas voltando aqui para essa questão, aí eu fiz, eu achei por bem necessário trazer essa informação sobre este amorreu, nessa questão aqui. Eu vou até pegar aqui nesse dicionário ali que eu comprei, para acrescentar mais informações. Vou trazer esse contexto aqui, os arameus foram um dos primeiros povos a se converter ao cristianismo e pertencem a várias igrejas ciro-aramaicos. Devido à opressão e perseguição, os arameus vivem na diáspora. A diáspora é na dispersão, tá? Então eles foram dispersos, assim como todo o Israel também está dentro desse contexto de dispersão de diáspora. Principalmente na Europa Ocidental, América e Oceania. No contexto histórico, arameus eram as tribos de pastores que habitavam Aram-Namim. Não sei se vai ter ela destacada aqui. Eu não sei se vai ter ela destacada aqui, acho que não. Vai estar em outro mapa, tá? Vai estar em outro mapa, vai ter ela destacada aqui. Então, Aram-Namim fazendo fronteira com Assur até 323 a.C. Obviamente, pelos gregos que a nomearam Seleucida em 323 a 64 a.C. Então, essa terra, fazendo fronteira com Assur, então nós temos Assur aqui, nós temos aqui Assur, nós temos aqui a cidade de Assur, tá? E nós temos aqui provavelmente, porque agora que a gente vai entender por que está esse nome Síria aqui. Mas esse nome não era esse aqui, tá? Era outro nome. Então era outro nome. Era a cidade de Aram-Namim. Aram-Namim era nessa localidade aqui. Aí o que vai acontecer? Os Seleucidas vêm, que são os gregos, vêm, fazem uma dominação e eles mudam o nome. Depois, os romanos vão renomear para Síria. Então, os romanos que darão esse nome aqui, tá, de Síria, em 64 a.C. a 632 d.C., encontra-se a oeste do rio Eufrates. A primeira menção ao nome foi encontrada nos anais de Tiglat-Pileser I, de 1114 a 1076 a.C., supostamente uma colisão entre tribos com capital em Damasco. O território ia desde a bacia do Tigre e Eufrates até o Mar Morto. Prosperou por cerca de 500 anos, sendo sua maior contribuição a língua aramaica. Então nós vemos que houve, então por que é que o texto, por que não que se manteve? Por que não houve? Por que não manter o nome no texto bíblico? Por quê? Porque depois eles estão dando mais importância aos sírios, que vão vir depois, que são dos povos que vão fazer dominação, principalmente na questão de levar cativo, tá? Levar cativo. Então, tipo assim, não sei se foi intencionalmente que as comissões de tradução fizeram isso, mas quando a gente vai para o texto original, tá? A gente vai para o texto original e a gente conta. Quando eu digo texto original, estou falando em questão de escrita, tá? Então, porque a gente não tem o texto original. Mas é uma escrita de documentos que atestam que é isso aqui. O texto original é esse aqui, na questão de cópia. Então a cópia do original, ela não traz este nome sírio. Ela traz o nome arameu, que é Arami.
Então ela traz esse nome. Por que então? Aí fica a pergunta, por quê? Já é uma questão de mudança para a gente já ser colocado num contexto aqui. É um contexto assim, o contexto acontece. Mas que é da o nome realidade ali, né? o nome é forçado. Eu acho mas se tivesse essa informação no texto, cara, é muito mais fácil a compreensão, o arameu, né? Com certeza. Você entenderia Aí, se melhor. você lembra da questão lá que a gente falou de... Eu tenho falado muito isso aqui. O antissemitismo né? sendo praticado. Sendo praticado. E quem... Sim. Já vê aí, né? Então a gente já vê que a coisa não é simplesmente de agora. Política, de agora. A gente vê que a coisa, bem mais principalmente antigo. quando, depois, quando você tiver a possibilidade de adquirir, o livro que eu li de Eusébio de Cesareia, História Eclesiástica de Eusébio de Cesareia. A gente vai ver ali claramente muitos debates teológicos e muitos dos pais das igrejas, dos bispos, eles vão combater todas as doutrinas judaicas. Desde festa praticadas até liturgias serem proibidas. O povo sendo proibido, os cristãos, os primeiros cristãos sendo proibidos de frequentarem sinagogas. Só que quando a gente vai para o texto de Atos, a gente vai ver que há uma comunidade crescendo, que a gente, entre aspas, fala que a igreja, ela está crescendo, mas uma comunidade que cresce com base judaica. Nós vemos gentios e judeus congregando juntos. Quando a gente lê o texto de Atos 15, que é o concílio de Jerusalém, dá a entender que Tiago está falando que ali há uma separação de judeus e gregos, mas não. Porque no final, depois que ele dá aqueles 4 mandamentos que está contido dentro dos 7 mandamentos das leis de Noé, ele vai colocar apenas 4, carne sufocada, prestar culto a ídolo, prostituição. Então ele vai colocar 4, mas só que existem 7, mas se não precisar citar todas. Só que aí o que ele vai dizer? Eles quem? Já tem quem pregue Moisés todos os sábados. Eles quem? Os gentios que estavam indo nas sinagogas para ouvir e aprender a lei judaica. Então, quando Tiago ele faz ele fecha aquela questão com as leis naóticas ou noéticas, melhor dizendo, quando ele fecha aquela questão com as leis noéticas, ele não está dizendo que a partir daquele momento os gentios não precisavam mais ir às sinagogas. Eles estavam dizendo que eles iam guardar aqueles preceitos noéticos, mas poderiam aprender mais sobre a Torá, aprender mais sobre as leis nas sinagogas todos os sábados que eles já frequentavam. Nada mais, nada menos. É só observar o texto com muita calma que a gente vai entender tudo isso. Então esse antissemitismo, infelizmente, até dentro da geografia bíblica, a gente vai encontrar ele. Tá? Até dentro. Aí nesse dicionário aqui, ele vai trazer uma informação também. Eu não vou ler muito não, porque está bem longa essa informação aqui. Eu vou pegar aqui, quer ver? Falando sobre os amorreus, a designação para um grande número de pessoas que falavam dialetos relacionados com a língua oeste semítica, conhecida como aramaico. O povo arameu floresceu a partir do 2º milênio anticristo na Síria. Na Síria. E espalhou-se em direção ao sudoeste da Mesopotâmia, em direção ao sudoeste do centro e sul da Síria, durante o início do 1º milênio. Os estados arameus de Zobá, Damasco, Bet-Reop, cadê Damasco? Tá vendo? Então, tá por aí, ó. Tá tudo dentro desse contexto aí, ó. Cadê? Perdi aqui. Damasco, Bet-Reop, Gessur, Macá, no sul da Síria, desempenharam papéis importantes na história bíblica de Israel, embora nunca tenha se unido em uma entidade singular, seja política ou cultural. Os arameus desempenham um papel importante na história do Oriente Próximo. Os israelitas experimentaram
um íntimo relacionamento cultural com os arameus e descreveram nas tradições preservadas no livro de Gênesis, em Gênesis 22, 21. Arã, o epônimo ancestral dos arameus, é descrito como neto de Naor e como irmão de Abraão, ao passo que a tabela das nações em Gênesis 10, 22, é dito que Arã é um dos filhos de Sem. Em Gênesis 25, 20, Gênesis 31, 20, os parentes de Abraão, Betuel, Labão, são chamados de arameus. E o próprio Jacó é chamado de arameu em Deuteronômio 26, 5, que é o que agora acabamos de ler. Essas tradições de relacionamentos familiares devem ser vistas num contexto de crença geral expressa no livro de Gênesis de que Israel estava ligado por sangue à maior parte dos povos que falavam semítico, com exceção dos cananeus, os quais os rodeavam. Deixa eu ver um negócio aqui, deixa eu ver o que tem mais lá. Israel entrou em conflito com Aram-Zobá durante o reinado de Davi no fim do século XI e início do século X a.C. Quando Zobá, aparentemente o poder político dominante daquela época, interferiu em um conflito entre Amon e Israel e o exército de Davi lutou com eles, deixando-os em um beco sem saída. Samuel, capítulo 10, versos 15 e 19, 1 Crônicas 19, 16 a 19, e aí tem todo mais um monte de informação aqui, que é importante também, mais aí dentro do contexto geográfico. Nós estamos vendo aí, então, toda essa influência. Então, por quê? Nós sabemos que tudo ocorreu aqui. Então, se a gente não buscar as informações, a gente vai olhar para o mapa e a gente acha que o contexto está todo aqui, só naquilo que a gente está vendo. Tá? Então é preciso a gente buscar as informações, você lê um texto ali, que aquele texto, ele te traz uma informação geográfica, e quando você olha para o mapa do período que o texto está indicando, tem algo ali, tem algum nome, alguma localidade, alguma estrada, uma cidade, que não está localizado no mapa, mas ela tem uma informação no texto bíblico, procura saber por que essa diferença ali, aí a gente vai ter essas descobertas aí, tá? De um reino sobre o outro e via mudava, né? Exatamente, tá? Só que aí é o que eu falei, por isso que é importante a gente ter um texto na língua original para fazer uma comparação do nome, porque o nome vai ser mudado, claro, a gente viu que a influência da mudança dos nomes foi devido aos impérios, que foram cada um subjugando o outro, mas a comissão tradutora já coloca algo que deixa a desejar a informação precisa. Puxa, mas puxa mesmo pro lado, né? Não adianta, puxa mesmo, né? Mas às vezes também é o medo, tá? Claro, é o medo, porque se você tem uma fé embasada num certo conceito, de repente você se depara com algo que vai ruir com aquilo que você crê, então para muitas pessoas, e a gente sabe que nem todo mundo tem acesso à informação também, né? E muitas pessoas não vão aceitar. Isso é verdade. Tá? Então tem muita gente que, infelizmente, se você trazer uma clareza fundamentada para ele em fatos, igual a gente está tendo aqui no fato arqueológico, do nome, da região, a pessoa ela vai dizer que você está pregando uma heresia, que você está... Você comentou aqui sobre lá no Apocalipse, que nós temos na tradução de hoje 666, mas aí tem um documento que prova um outro, né? Isso. Aí você estava falando isso aí, esse dia eu estava vendo, esses dias assim, mais ou menos uns dias, que eles encontraram outro documento que é mais antigo do que o 615. Uma escrita mais antiga, que eles acharam um pedacinho, que eles encontraram lá nos arqueólogos encontraram, que pode ser um fragmento do Apocalipse. É o P45, não? Eu acho. Eu não cheguei tudo, mas eu só vi a chamadinha que essa e essa tava sobre. Um pedacinho assim de 5 centímetros, mais ou menos, acho que é isso mesmo. Eu falei, o que é isso? Então, assim, aí você vai vendo que as informações vão chegando dia após dia, então que tá atento mesmo a essas mudanças, porque às vezes
tem a questão do copista poder ter errado, aí a exatamente. pessoa não pegou direito ali. Exatamente. Eu fiquei assim, nossa, que isso? As coisas estão atualizando. O pastor Valdir sempre fala que tá de olho, tem que estar atualizando. Exatamente, porque as coisas vão atualizar e a gente vai acabar se Se deparando. deparando com algumas coisas se não tiver um E aí o certo. que acontece com isso? Qual que é o, vamos dizer assim, o perigo? Vamos dizer um perigo, É um mesmo, perigo, tá? né, É um mesmo? perigo para a fé de muitas Pessoas pessoas. ruins. Porque ela acreditou aquilo a vida toda. toda. Aí você chega com uma informação dessa, a É. pessoa vai dizer que você está Tá, pegando uma heresia. exatamente, capaz de pegar o E aí eu não sei nem se a igreja ou a denominação que Vai. você vai fazer parte ou faz parte dela, ela vai aceitar a Sim. sua argumentação Sua teológica. teológica, É uma né? argumentação teológica. teológica. Tá? Aí não aparecer com um monte de Pois é, argumentos, por isso é assim, importante a gente ter pessoas do ramo teológico nas denominações para ajudar isso. Porque o que ajudava as igrejas primórdias, nos primórdios, era os teólogos que resolviam esses problemáticos. Tá? Por mais que os plebeus, a plebeia não tinha acesso a essa teologia filosófica, de crítica textual, de buscar, de apologética, mas o clero resolvia tudo isso com concílios. Então os concílios fechavam, concílios não era apenas para determinar o que passaria a valer a partir daquele momento. Às vezes muitos concílios eram também para poder chegar num ponto clímax de uma heresia que surgiu. E aí eles vão combater apologeticamente aquilo, tá? Leia o livro, eu recomendo ele nessa faixa de você ler esse livro, do Eusébio de Cesaré. Ele vai trazer, o livro 95% é isso, de informação sobre concílios acerca de combate a heresias. Ali Orígenes vai ser um dos que vão predominar, vai ser Orígenes. Vai ser ali o mais citado, o mais falado ali no Eusébio de Cesaré, vai ser a questão de Orígenes, que vai ser, assim, já vai começar com 17 anos de idade, com uma afinidade com as escrituras, depois ele vai estudar o hebraico para poder também buscar dentro do texto da língua original, tá? Para resolver questões doutrinárias de heresias que estão surgindo, né? Incrível uma coisa que você falou, 17 anos, naquele tempo o povo começava mais cedo dentro do ramo, né? Mas aquilo era questão do clero. Então a pessoa que tinha condição aquisitiva, quando a pessoa era nobre, não era tipo assim, qualquer pessoa não. A pessoa tinha que ser nobre. Aí ele ia procurar uma coisa, estudar alguma coisa, e às vezes muitos escritores daquela época, o que eles faziam? Muitos às vezes queriam ser médico, advogado. A gente vê isso com Agostinho de Hipona. O Santo Agostinho, ele vai para esse lado mais da advocacia, mas depois ele vê que ele tem uma chamada, o lado filosófico dele leva ele a buscar, a pensar a religião. Então a partir daquele momento ele começa já a procurar dentro da religião combater. Então o lado filosófico dele é que vai ajudar muitas coisas, e é esse lado filosófico dele também que vai ajudar na questão da doutrina da Trindade. Depois aí o pau vai quebrar e quebra até hoje, tá? Porque quebra até hoje. Então vamos entrar no conceito de triunicidade, tá? Para a gente ficar mais claro com aquilo que já era antigo antes de toda essa demanda, e aí fugir da nossa doutrina, algo que já vem desde a igreja primitiva. Mas os pais da igreja vão fazer na mente dele algumas correções, e aí surgem algumas doutrinas nossas que não são aceitas no pensamento judaico. Entendi. Aí o pau quebra, tá? Entendi. Tanto para lá quanto para cá. Mas voltando aqui, voltando aqui às corridas do mato. Então vamos seguir aí. Então nós temos a jornada de Abraão, né? Nós temos que Abraão sai de Ur dos Caldeus. Ele sai de Ur. Deus tem uma chamada, manda ele sair daqui. Aí só que a gente vê esse Ur dos Caldeus aqui, a gente tem aquela visão de que ele saiu daí, pô. O capítulo 12 começa aqui. O capítulo 12 ele não começa aqui, tá? O capítulo 12 começa em Arã. Deixa eu ver aqui. Lá em cima. Arã. Só. Lá em cima do Eufrates. Lá em Tá cima. ruim pra me enxergar. Acima da Síria. Deixa eu olhar aqui que tá ruim. Arã. Tá aqui, ó. Arã. Isso. Então, olha pra você ver. Quando a gente lê o texto bíblico no capítulo 12, a chamada de Abraão aconteceu no capítulo 12. Não foi aqui, ó. O capítulo 12 não acontece aqui. O capítulo 12 acontece aqui. Tá? Aqui acontece o capítulo 11. Quando ele sai daqui,
e ele vai habitar em Harã. Em Harã, ele prospera em Harã, ele morre em Harã. Quando Terá morre em Harã, aí Deus chama Abraão. É daqui que Deus chamou Abraão, não foi aqui. Então, quando a gente lê o texto bíblico, né, que ele saiu de Ur dos Caldeus, aí a pessoa já acha que a informação do Gênesis 12, ó, sai da tua casa, da tua parentela, e vai para um lugar que eu te mostrarei, a pessoa acha que ele foi aqui, o ponto de partida. Não, o ponto de partida foi aqui. Aqui quem saiu foi o pai dele. E aí você precisa ir para a cultura judaica, entender por que é que aconteceu, que ele saiu daqui. Então tem todo um contexto aqui, nesse pedaço aqui, ó, Babilônia, Babel. Aqui nós vamos ter um contexto político. Nimrod, quando a Bíblia diz que o início do reinado de Nimrod foi Nínive, não. O início dele foi aqui, ó. A Torre de Babel acontece aqui. Dentro da cultura judaica, da tradição judaica, a tradição oral, tá? O Shibiá-IP, na tradição oral, Nimrod, o que ele vai fazer? Ele vai criar um sistema de governo. Ele é o primeiro criador do sistema de governo, de ter reinado, de ter escravo, dinheiro e fama e religião. É aqui que vai desenvolver o lado religioso desses primórdios, desses povos. Os primeiros povos surgem aqui. Aí esse Nimrod vai dominar, e Nimrod vai ser aquele que vai propagar o politeísmo nessa região. O pai de Abraão, Terá, ele é um artesão criador de ídolos. Tá? Ele cria ídolos, a tradição judaica vai dizer isso. Só que ele criando ídolos, Abraão já tem um chamado, ele já entende o Deus único. O politeísmo já está na mente e no coração de Abraão. Apenas um Deus único e vivo e verdadeiro. Só que Abraão ainda não ouviu a voz aqui. Mas Abraão sabe que ele existe, que ele questionava. Aí diz a tradição judaica que um belo dia o pai de Abraão, Terá, vai fazer uma viagem e coloca Abraão para cuidar dos ídolos, tá? Dos ídolos. E Abraão, já com o pensamento monoteísta de que existe um Deus único e verdadeiro, criador de todas as coisas, que é o grande Elohim, criador do universo, o que Abraão vai fazer? Abraão vai sentar o pau nos ídolos de Terá, vai quebrar tudo, só que vai deixar o maior lá, vai pegar um pedaço de pau, diz a tradição judaica, coloca no pé daquele ídolo. Quando Terá chega, mas o que você fez, Abraão? Eu não fiz nada. Mas que quebrou os meus ídolos todos? E que prejuízo é esse? Não, eu não fiz nada. Mas então quem foi? Foi aquele lá. Justamente o ídolo maior da casa de Terá, com um pedaço de pau encostado. Ele falou, mas Abraão, como é que pode, Abraão? Olha, isso aqui não tem olho. Isso tem olho, mas não vê. Tem mão, mas não apalpa. Lembra do Salmo? Tem olho, mas não vê. Tem mão, mas não apalpa. Tem pé, mas não anda. Tem boca, mas não fala. Tem ouvido, mas não escuta. Como é que pode ele? Se o senhor sabe que ele é tudo isso e não é nada, por que então servi-lo? Aí nesse contexto aí Nimrod fica sabendo da história, vai jogar Abraão. Olha você vê, ó. Lembra do Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, a fornalha de fogo? Sim. A tradição judaica diz que Abraão vai passar pelo mesmo processo que Nimrod, vai jogar ele dentro do fogo. Ele sai ileso e aí Terá foge com ele para Arã. Aí lá em Arã, Terá, só que Terá ainda é pagão. Politeísta. Abraão ele é monoteísta, ele crê no Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. O Deus que chamou Adão como filho. Ele crê, ele está vindo com esse pensamento. Aí sim, aí quando Terá morre, começa aí Deus chama Abraão. Sai e vai para onde eu vou te mostrar. Aí começa. É aqui que começa. É contado isso aqui? É contado. Mas a chamada é aqui. Então Deus viu em Abraão algo diferente. A intimidade. Então aquilo que Abraão fez por um Deus que ele nunca viu na vida, ele vai ouvir a voz dele aqui agora. Agora ele vai se revelar para Abraão. E aí Abraão caminha. Só que, lembrando que nós temos os antepassados que ouviram a voz. Então quando a Torre de Babel acontece, aquela confusão de línguas, né? A confusão de línguas, aí todos os povos se espalham. Aqueles, os descendentes de Abraão, já todos são monoteístas. Todos eles conhecem a tradição oral que veio de Adão, passou para Abel,
passou para os demais descendentes, passou para Sete, passou para Sem, foi passando para Noé, chegou a Abraão e foi passando, chegou o Mashiach, chegou a nós. Tá? Então, nessa região acontece toda a história da humanidade antiga. Vai acontecer aqui. Tanto é que, para comprovar até como os povos antigos pensavam, a arqueologia bíblica, a arqueologia humana, ela está concentrada nessa região, que é onde surgem os primeiros povos. E daí vai se espalhar para as outras nações. Aí nós vamos ter aqui para o nosso lado aqui os incas, os maias, tá? Mas oriundos dessas regiões, tá? Como chegaram aqui, só Deus sabe. Tá? Isso que eu ia falar, né? A história vai dar algumas vestígios, alguns vertentes. Mas quando você pesquisa, você encontra um pontapé inicial. Nós sabemos que o nosso Brasil, quando fala de colonização portuguesa, a gente acha que quando fala colonização portuguesa, foram os portugueses, somente os portugueses, não. Haviam mais judeus do que portugueses no meio. Tanto é que o nosso Brasil é cheio de nome vindos e oriundos. Até o nome do Brasil é hebraico. Vem de baselo, que é ferro. E que é qual que era a madeira que foi encontrada aqui, que era a melhor madeira que se encontrou. O conhecido pau-brasil, que ele era duro como ferro. Aí colocou-se o nome, aí o judeu falava Barzilo. Aí a língua foi Barzilo. Aí mudou. Entendi. Igual a gente fala, né? Vós me sei, você, você. Agora não veio um ser. Exato. Mudou. Então isso aconteceu. Então quando os colonizadores chegaram, os judeus estavam no meio, eles é que deram o nome para a terra. Os portugueses só bateu o carimbo. Só isso. Tá? Então é isso, entendeu? E a nossa cultura, muitas coisas que a gente fala, muitas falas nossas são oriundas de falas hebraicas, da língua hebraica. A gente é que não tem essa cultura, esse conhecimento cultural, tá? Mas existem escritores, acho que no Rio de Janeiro tem uma escritora, não sei se ela é viva ainda, ela fala sobre essa migração e sobre a influência judaica na migração portuguesa. Ela se ateve apenas a esse contexto. É uma coisa maravilhosa, fantástica, ótimo de se procurar o material e se ler, pra gente ver. Aqui até nos Estados Unidos. Também, Estados Unidos também. Quem pôs de ginásio eles, então a gente vê. E alguém bancar uma viagem lá pra cá e voltar pra lá assim, alguém pôs fundos pra chegar aqui, então assim, interessante, né, cara? Então, e aí tirou, e esse falou do antissemitismo e acabaram que tiraram os judeus do contexto, que deixaram não tem participação alguma na história, se podemos assim falar, né? Participação deles é mínima, bem naquilo pouco. que a gente precisa conhecer. Então, se a gente não se preocupa, não pesquisa sobre essas informações, a gente vai ficar apenas com aquilo que alguém nos conta. Então, a partir do momento que você vai à busca de algo paralelo, informação que tem além, a mais, então você terá mais informações. É válido aquilo que alguém nos contou? É válido. Mas nós sabemos... você tirar a sua própria conclusão, não posso assim dizer. Exatamente. Aí eu tenho uma informação aqui, ó, sobre essa viagem de Abraão, ó. A viagem entre Harã e Siquém é de 859 quilômetros, o equivalente à distância entre o Rio de Janeiro e Curitiba. Né? No total, a distância percorrida por Abraão entre Ur e Canaã foi de 1.850 quilômetros. Seria o mesmo que viajar a pé da capital fluminense até Aracaju, em Sergipe. Nossa Deus! Daquela reta a pé. Olha a distância que Abraão vai percorrer. Aí a gente lê um texto falando que ele saiu daqui, chegou em Harã, de Harã chegou no Egito. A gente acha que foi do dia para a noite. O cara não vai chegar lá do dia para a noite. O cara aqui, a pé, 1.850 quilômetros. Vamos arredondar para 2.000 quilômetros. 2.000 quilômetros. E nisso a gente compôs. Quanto tempo que ele deve ter levado aqui? Um mês, 2 meses, 3 meses? Você pode pôr mais que um mês aí. Com certeza. Porque não foi assim, sem parar. Não, acho que tá? não. Teve lugares que ele teve que parar. Ele chega em Harã, ele para, ele fica um tempo aqui em Harã, né? E ele vai descendo aí, beirando o Mediterrâneo, até chegar ao Egito, volta do Egito, até parar em Canaã. Então ele passa esse processo todo
né? Aí a fome chega, ele vai para o Egito, aí depois ele retorna para Canaã, é onde que a história com os patriarcas vão acontecendo, tá? É importante a gente ter essas informações. Viagem dos patriarcas Abraão, Isaac e Jacó, né? Aí nós temos ali um diagramazinho ali, ó, mostrando que a viagem de Abraão é essa percorrida aqui, né, de Ur, ele vai percorrer. Aí nós temos ali a viagem de Isaac, no roxo ali lá, sei lá qual. Olha o pouco só que Isaac ele vai andar, bem menos, quase que não anda nada, né? Aí nós vemos a viagem de Jacó, que está no verde. Jacó já faz mais um processo maior, né? Nós vemos ele aqui em Harã, nós vemos ele indo para o Egito, aí na terra de Gósen, claro que ó, é aqui na terra de Gósen, que quando ele está em Canaã, tá? Ele está em Canaã e ele manda os seus filhos para lá. Já aconteceu a história de José, já aconteceu todo aquele processo de vender, e aí ele vai descer ao Egito com José, e lá ele vai morrer. E é aqui o texto que nós vemos, Deuteronômio 26, 5, é aqui que vai acontecer. Aqui é esse pedacinho aqui, a última jornada de Jacó. Ele sai de... É a última jornada de Jacó. Então é na terra de Gósen. Nós temos o Egito, só que aí eu contei aquela, né, na aula passada eu expliquei a questão dos Ixos, né, que vieram do extremo norte para vencer o Egito. A questão, por quanto, só que os egípcios, eles já tinham repugnância com as pessoas que eram pecuaristas, tá? Aí por isso, só que acontece, José escolhe a melhor parte da terra para colocar a sua família. Aqui a terra de Gósen era a melhor parte para cuidar de gado. Nós tínhamos a afluência do rio Nilo, nós tínhamos aqui pastos verdejantes, montanhas. Então o melhor lugar para se mexer com pecuária, para criar animal e lavoura, era nesse pedacinho da terra de Gósen. É justamente o melhor lugar que ele escolhe para a sua família, tá? Então isso aí, interessante, bacana. E aí nós temos a linhagem das 12 tribos de Israel, né? Nós vamos partir de Abraão, Isaac e Jacó. Nós temos Ismael, que vai surgir os ismaelitas. De Isaac nós teremos Esaú e os edomitas. E aí, dentro desse contexto, nós temos Jacó, que terá o seu nome mudado para Israel, né? Que aí origina-se as 12 tribos, né? Rubem, Simeão, Levi, Judá, Dan, Naftali, Gad, Azer, Issacar, Zebulon, José, né? Aí aqui no caso de José vai ser aquela divisão meia tribo de José e Benjamim, né? Que depois vai ser Manassés e Benjamim. Depois isso muda também, Manassés. Aí nós vamos ter esse problema aqui de Manassés e Efraim, depois vai ter um problema aqui, tá? Aí os israelitas, as 12 tribos de Israel. Efraim está no contexto. E aí nós temos, ó, de Abraão, os ismaelitas. Então nós temos os descendentes de Ismael, na árvore genealógica das 12 tribos de Ismael. Abraão, os ismaelitas. Ismael, nós temos Nebaiote, Kedar, Adibiel, Mibzão, Mismá, Dumá, Massá, Hadad, Temá, Getur, Nafis e Kedalomer. Haddad, esse nome. Hadad-Ezer, você está tentando lembrar de Hadad-Ezer, que era o rei da Síria. Rei da Síria. Aquele que veio para poder rebentar com o povo de Israel. Tá? Ele vai ser esse aí, ele vai entrar em Israel e vai fazer uma grande chacina e um grande despojo, né? Vai fazer um grande despojo em Israel. A árvore genealógica dos povos hebreus e árabes. Os povos semitas. Semitas por quê? São descendentes de Sem. Aí, olha o nome aí, tá? O nome está aí, ó. Referência bíblica, Gênesis 5, 32, Gênesis 10, 22 a 31. Aí nós temos do Sem, Elão, Assur, Arfajad, Lud, Arã, Arã, não Ur, tá? Qual personagem bíblico que nos dá, que sai esse nome aqui? Ele sai daqui. Jó, isso mesmo. Jó. Terra de Uz. Ele é da terra de Uz. Tá? Então aí nós já temos uma pista aí, o Jó era um mito. Por quê? Porque ele está entre os livros poéticos, mas ele não é um mito. Mas a crítica textual, devido à complexidade do livro, a crítica textual tem essa dificuldade de aceitar
Jó como personagem real. Mas aí se nós temos um nome real, de uma localidade real, o livro será real. Tá? Aí nós temos Ru-Jeter, mas nós temos aqui de Arfaxad, Salá Eber. Esse Eber aqui é justamente aquele que dará o nome que depois aqueles que vão nascer no Egito serão conhecidos como... Pera aí. Ah, vou saber falar, não? Hebreus. Então os hebreus vão surgir de Eber. Tá? É daqui que vai surgir o nome Hebreus. Descendente de Eber. Tá? Daí vai surgir essa nomenclatura de hebreus. São descendentes de Eber, que são descendentes de Sem. E aí Abraão está no contexto, né? Peleg, Joktan, Almadá, Selef, Hazar, Mavê, Zerá, Radorão, Uzal, Diclá, Obal, Abimael, Sabá, Ofir, Avilá e Jorabe. Então, de onde saiu Abraão? Gênesis 11, 10, 32. Aqui a informação lá do pai dele, tá? O pai dele terá 15, 7. Então, está aí o descendente aí. E aqui a terra de Jó. Aí, Jó. Então, a informação está aí. Os povos semitas, origem e povo. Elão, Irã, na Pérsia, Assur, assírios, que nós vimos também que são os arameus. Aí também, tá dentro desse contexto aí. Lud, Lídia, Arã, Síria, arameus. Ó, aqui tá coligado aqui, tá? Tá coligado aqui, ó. Que é a região, aí eles vão surgir aqui. Os caldeus fazem parte, tá? Os caldeus fazem parte. E muitos outros povos, que nós temos informações nos textos bíblicos, tá? Então quando você vê lá, os heveus, jebuseus, argazeus, asmoneus, então esse monte de eus aí, esses euses aí, né? Tem tudo dessa região semita, tá? Os semitas estão aí, nesse contexto. E as pessoas às vezes até confundem questão de os religiosos da época de Jesus, no caso os fariseus, porque tem perizeus, não é fariseu. E tem pessoas que às vezes até colocam o nome dos fariseus lá. Na verdade, os fariseus eram uma classe religiosa do período de Jesus, não tinha nada a ver com descendência aqui, apesar que vinham de alguma linhagem lá semita, né? Mas não tinha nada a ver uma coisa com a outra, né? O êxodo, a caminhada de Israel no deserto. Essa foi gigante. Então essa foi uma caminhada que a gente viu que houve uma problemática, mais uma ação divina. A ação divina é aquilo que eu expliquei, né? 40 dias. O povo vai sair, 40 dias para chegar, só que eles, por causa da influência religiosa pagã, que eles ainda estão com ela contida na mente, e o povo não acreditando que Deus era poderoso para os colocar na terra prometida, Deus vai fazer com que eles caminhem 40 anos por causa de 40 dias. Cada dia, né, um ano. E aí fica esses 40 dias, Deus vai limpar esse paganismo, essa mente escrava, essa mente pagã. E aí a gente sabe que somente 2, Josué e Caleb, vão entrar na terra prometida, tá? Somente os 2. O resto são aqueles que vão nascer no deserto, já vendo coluna de fogo, sinais, prodígios, maravilhas, tá? E o mais que eles terão de informações dos egípcios que os profetas vão dizer assim, Deus tirou os nossos pais do Egito. Aí quando a gente vê aquele texto lá, e chamei o meu filho do Egito, lá é Lucas ou Mateus, um dos dois aí fala, chamei o meu filho do Egito. Ali dentro do contexto, está falando da pessoa de Jesus. Mas quando você olha para o contexto histórico do passado, na colocação verbal, chamei o meu filho do Egito, ele não está falando do Mashiach, ele está falando de Israel. Quando ele foi lá e tirou eles com mão forte e braço estendido. E a gente vê isso todas as vezes que os profetas vão
protestar contra o pecado da nação, quando eles estão cometendo idolatria, aí eles vão dizer, olha, Deus nos tirou da terra do Egito. Nossos pais foram tirados da terra do Egito. Então, sempre para lembrar que eles foram escravos, que Deus havia feito. Mas por quê? Porque o povo que veio, que entrou, era um povo que viu sinais, prodígios, maravilhas no deserto. Então tem aquela preocupação, quando eles retornam do cativeiro, eles vão dizer, nunca veremos de novo a glória desta casa como que no passado e lamentável. Aí Deus vai dizer, ó, a glória da última casa será maior do que a primeira. Deus está fazendo alusão, claro, historicamente, Deus está fazendo alusão da pompa que o segundo templo terá. Tá? Terá na sua reforma grande, feita por Herodes, que vai colocar marfim lá dentro. Só coisa cara. Né? Então ele vai fazer aquilo para ganhar o prestígio do povo para si, para conseguir governar ali com um pouquinho mais de calmaria. Ah, não, ele é a favor da nossa religião, entendeu? Então todo esse contexto aí, histórico, cultural, geográfico aí pra gente aí nessas informações. Então o tabernáculo é a disposição das tribos. Aqui nós estamos no deserto, né? Então quando eles estão no deserto, é lá justamente no deserto que Deus ele vai entregar para Moisés um projeto. Esse projeto que Deus está colocando para Moisés não é um projeto que foi simplesmente elaborado no Sinai. Foi a cópia que viu no céu. Aí você foi longe, hein? É lá mesmo. É uma cópia daquilo que ele viu no céu. Esse negócio é tremendo demais. Se eu olhasse os detalhes, ele vê essa cópia lá no céu, tem que reprojetar ela aqui na terra. E fazer com todo cuidado. Foi tudo minuciosamente colocado para ele. Tudo tinha o espaço certo, a dimensão certa, o material certo. Nada era menos, nada era mais. Tem uma certa que é para fazer, não pode ser qualquer um. Não poderia ser, não poderia ser como não foi. E engraçado que, tipo assim, os homens não sabiam fazer e Deus ensinou os homens. Deus vai, o texto vai dizer que Deus deu sabedoria para Zeliel para fabricar, para ser um artista de mexer com prata, cobre, metal, ouro. Então, qualquer material que trouxesse para ele, que fosse para colocar na construção do tabernáculo, ele era o cara, tá? E é ele mesmo. Então aí... Vai continuar seu raciocínio, eu quero ouvir ele. Eu quero ouvir o seu raciocínio aí. Que nós falamos da cópia, eu falei que ele viu a cópia lá, ele fez... Mas é isso mesmo, a cópia fidedigna, ele fez uma cópia fidedigna, tanto quanto ao espaço. Aí vem aquela pergunta, aí a pergunta vem, né? Aí a pergunta vem, se o céu é inacessível, é um lado espiritual, como pode ele projetar algo do mundo material? Por quê? Aí entra aquela questão que os filósofos têm a sua influência no texto bíblico. Aí a gente estudou sobre o platonismo, a visão de Platão, o pensamento de Platão do mundo das ideias, que o que nós temos aqui é tudo cópia daquilo que é de lá. Tá vendo? Entendi. Então, se o camarada fala, a filosofia não é do capeta, não sei até quanto que ela é do capeta, né? Abre a mente da pessoa para entender. Então Deus, ele usa aquilo que a gente tem para explicar aquilo que a gente não entende. Se ele trouxer claramente, por exemplo, vamos colocar assim, Jerusalém Celestial. Nossa! Vai arrebentar agora. Não, a gente não está falando, a gente está falando de geografia. Mas tudo bem. Está falando de geografia, a gente vai pulando os tempos, está falando de geografia, a coisa pega. Aí vem a pergunta. Espera aí. A Jerusalém Celestial vai descer no monte, certo? Aí a Bíblia diz que todas as nações subirão de ano em ano para prestar um culto. Uma das festas anuais que Israel celebra até hoje, ela continuará sendo celebrada no dia que a nova Jerusalém descer do céu. Aí vem a pergunta: e o terceiro templo do anticristo em Jerusalém? O que é que nós temos aqui? Nós temos um paralelismo concernente a quando o reinado de Israel, presta atenção, ele vai ser dividido.
Quando Salomão peca, Deus vai dividir o reino Certo. entre Roboão e Jeroboão. Deus vai dar 10 tribos para Jeroboão e 2 para Roboão. E nessas 2 tribos nós temos ali o reino de Judá. Só que quando chegava o período da festa, todos os que estavam nas 10 tribos de Israel, capital Samaria, com Jeroboão, Descia. aí Jeroboão vai acontecer que todo o povo vai se afeiçoar com Roboão e eu perderei o reinado. O que ele vai fazer? Ele vai construir 2 altares, um em Betel, um em Dan. Vai colocar 2 bezerros. Olha a mentalidade. Ele vai dizer: é pesado demais descer a Jerusalém para adorar. Eis aí os vossos deuses. Nós temos 2 altares. Alusão, prefigurando justamente quando a nova Jerusalém está chegando, mas nós temos um segundo templo construído pela influência, claro, da religião, mas a cabo do anticristo. Entendi. E Aí, aí- em vez de ir lá, vem aqui uma vez no Entendeu? ano. Entendi. Então, tudo isso entra dentro de um contexto que a gente vai observando. Então, quando a gente lê o livro do Apocalipse, num lado que você pega literário, não uma questão literal. Claro que se a gente observar o texto, a coisa a Nova Jerusalém é literal, mas ela está descendo de onde? De um lado espiritual. E o povo vai lá de carne. O Mashiach está lá, o verdadeiro está lá, certo? Certo. Aí o que acontece? Mas Deus, ele é poderoso para fazer tudo mais além daquilo que a gente imagina. Vai dizer Efésios 3:20, tá? Ele faz muito mais do que a gente entende. Então Deus, ele vai fazendo. Então quando Deus mostra isso aqui para Moisés, ele não mostrou simplesmente para Moisés: Moisés, você vai fazer assim, assim. Não, ele viu. Conforme eu te mostrei, não te falei, não, mas eu não te falei para medir 40 covos, né? Eu não te mandei medir 40 covos, eu te mandei medir 50 covos. Moisés, como eu te mostrei, como você viu. Rapaz, o céu abriu naquele lugar mesmo, hein? O céu abriu. Abriu. Então, tá aí a construção no deserto. O período do deserto vai ser para Deus. Então aí Deus vai fazer o quê? Aí acontece um fenômeno. Vai acontecer um fenômeno. Deixa eu ver se eu consigo colocar uma. Deixa eu pular aqui só para ver se não vai ter espaço aqui. Aqui é a distribuição das tribos. Você quer pôr no branco? Não, eu quero colocar aqui, mas não vai sair. Aqui. Deixa aqui. A figura do sacerdote aqui. É outra No coisa místico. aqui. Vai acontecer algo no deserto, tá? Vai acontecer algo tremendo. Aí vai entrar uma coisa que a gente chama, eu vou explicar isso aqui agora. 1, 2, 3, 4. Vou explicar isso aqui agora, certo? Espera aí que eu vou explicar isso aqui agora. Suponhamos que Tudo isso tem um aqui simbolismo. suponhamos que isso aqui seja o Tá tabernáculo, vendo? tá? Certo. Meio feinho, mas Não dá pra entender. dá pro gasto, tá? Aí a cerca tá por aqui, tá por ali, tá. Aí o que acontecia? Moisés tinha que entrar no tabernáculo, só que ele não entrava simplesmente, vou entrar lá, não. Não. Isso é quando Deus o chamava. Quando Deus o chamava, acontecia um fenômeno chamado. É aí que vai acontecer a coisa. Sabe? A nuvem da glória encheu o lugar. Aí Moisés, aí nós aqui dentro, supostamente, claro, nós vamos colocar uma cortininha aqui, como se a gente estivesse vendo lá dentro, tá? Uhum. A Arca da Aliança está por aqui. Vou colocar um caixotinho assim só para a gente identificar, tá? E os anjinhos ali. Aí a nuvem da glória de Deus vinha. O que é que a gente chama isso aqui? Hoje, Eu só falei Shekinah, a fumaça. o povo chama de Shekinah. Só que o que acontece? A palavra aqui, na verdade, o que acontecia aqui não era Shekinah.
O que acontecia aqui é o que nós conhecemos como... Kairos? Não. Não? O Kairos é coisa. Kavod, ou Kevod, que é glória de Deus. Glória. Isso aqui era a Kevod de Deus. Por que Shekinah? Porque na verdade Shekinah vem da raiz Shakan. Vou escrever no português. Shakan. Shakan quer dizer... Me ajuda aí, né? Habitar? Habitação. Habitação. Quando Deus manda Moisés construir o tabernáculo, aí Deus vem habitar. E a palavra Shakan quer dizer tabernacular, morar. Então, quando eles carregavam, eles montavam o Mishkan no deserto, Deus vinha e tabernaculava. Shekinah, na verdade, era isso aqui, ó. A Shekinah, então, era O tabernáculo. Podemos dizer o É tabernáculo? habitação. A habitação. Derrama a sua Shekinah sobre nós. Não. Você é a Shekinah